Os médicos, temendo uma segunda onda da Covid-19 em Alagoas, o que aconteceu? Concordam com a determinação da Justiça Eleitoral que proíbe caminhadas e comícios para evitar aglomerações em municípios de Alagoas. Nós vamos voltar ao vivo agora, nesse exato momento, com o repórter Alan Garcia, que tem detalhes sobre esse assunto. Alan Garcia, nos atualize. Boa tarde. Wilson, boa tarde para você, boa tarde a todos mais uma vez que estão chegando agora ao Fique Alerta. Nós estamos aqui com o infectologista Fernando Maia, que é aí representando, a classe médica para a gente falar sobre essa determinação da Justiça, doutor Fernando, em proibir caminhadas, comícios durante esse momento que nós estamos passando. Como é que vocês, e principalmente o senhor que é infectologista e aí a classe do senhor, recebem essa determinação? Primeiro, vêm as aglomerações dos comícios, das caminhadas, e aí chega essa determinação. Como é que receberam todas essas informações? Boa tarde. Boa tarde. Recebemos com alívio essa determinação, porque se não pode fazer aglomeração, não pode fazer comício, né? Porque a ideia é exatamente essa, a gente não pode fazer aglomeração ainda. Nós não estamos mais em fase de isolamento, mas estamos em fase de distanciamento social. Então, na hora que você faz uma aglomeração, meio mundo de gente junta, isso é aglomeração. Independente se é comício, se é caminhada, o que for, é aglomeração. Então, realmente não dá, porque a gente ainda não controlou a doença. A doença continua acontecendo, os casos têm diminuído muito, graças a Deus. Os óbitos caíram bastante, a gente hoje está com menos de 10 óbitos por dia, mas a doença não está controlada. E a gente só vai conseguir controlar efetivamente quando chegar a vacina, que não tem previsão exata ainda para chegar. Então, realmente é impossível, nessa fase que nós estamos passando, ter aglomeração de qualquer espécie. E uma caminhada dessa, um comício, é aglomeração. Para a gente poder entender o momento que nós estamos passando, o senhor frisou bem, A gente está tendo uma diminuição tanto nos casos, pessoas infectadas, também na quantidade de mortes. Mas isso dá uma certa segurança, um certo alívio, mas não dá para relaxar totalmente como vivíamos antes, Tem que existir esse cuidado ainda. Com certeza, com certeza. Nós ganhamos algumas batalhas, mas não ganhamos a guerra, não? Então a gente teve uma diminuição importante, isso é bom demais. Temos a diminuição importante do número de casos, tivemos diminuição do número de óbitos, mas o vírus continua circulando. Então, se a gente relaxar agora no uso de máscara, relaxar no distanciamento social, nós podemos ter até uma segunda onda da doença já. Tá? O perigo é sempre esse, se a gente começa a aglomerar agora, a gente vai ter aumento do contágio. A doença, o contágio é respiratório, direto pessoa a pessoa. Então, quando você tem uma aglomeração, você aumenta muito o risco de transmissão. Então, realmente não é o momento da gente fazer esse tipo de evento, porque aumenta muito o risco de a gente ter um número grande de contaminações e poder ter até uma segunda onda, o que seria péssimo, seria um desastre, já que a gente está indo tão bem nesse controle da doença. Ou seja, a gente não pode descartar a possibilidade de uma segunda onda se tivermos esse tipo de comportamento, como acontece dos comícios, das caminhadas. Exatamente. Então, efetivamente não é o momento da gente fazer nem caminhada, nem comício agora. O momento agora é de manter o distanciamento social, usar máscara e lavar as mãos. Então, tem que se procurar outras formas de se fazer a campanha. A campanha pode ser virtual, pode ser pela televisão, pela internet. Hoje tem muitos canais que se pode fazer isso, mas realmente não tem como a gente fazer essa aglomeração, porque senão nós vamos ter um aumento do número de casos. Isso é ruim para todo mundo. Daí eu abro até uma discussão aqui, doutor Fernando, porque nós temos ainda determinações, tanto municipais, estaduais, de que as aulas nas escolas não podem ser retomadas ainda, ou seja, estão proibidas, exatamente por esse distanciamento social. Mas aí a gente vê possíveis futuros prefeitos fazendo essas aglomerações. É uma discussão até a gente abrir aqui. Que futuro prefeito será esse que descumpre, que coloca em risco parte da população, Um candidato a gestor público que não toma esse cuidado indispensável nesse momento realmente fica complicado. É um mau exemplo sem tamanho. Então realmente não dá para esse momento não é de se fazer aglomeração, não é de fazer comício nem caminhada, porque realmente há o risco da transmissão do vírus e aí todo mundo sai perdendo se o número de casos aumentar. Doutor Fernando, muito obrigado pela participação do senhor, por esses esclarecimentos. É um momento de esclarecer, Wilson? Ter cuidado, ter cautela. A gente está avançando, a gente pode ir a um restaurante, pode ir a um hotel, mas sempre com cuidado, sem juntar tanta gente. O importante é que a gente fique na nossa família,
com cuidado, sempre usando também as máscaras, que ainda é a melhor forma de prevenir, já que o vírus ele está aí pelo ar. Lavando as mãos também, né? Dia 15 de novembro tem eleição. E aí fica a pergunta no ar. Que candidato? Qual é o seu candidato? Que tipo de comportamento ele está tendo durante este momento? Cuidando da gente ou olhando só na candidatura dele? Acho que fica esse alerta aí para vocês.